Olá, tudo bem? Eu estou aqui com um casal muito especial, grandes amigos, pessoas a quem eu estimo muito, né? E também defensores do criacionismo bíblico, né? A Graça Lutz e o Eduardo Lutz. E eu preparei aqui uma entrevista com eles, né? Ela é da área de biologia, a Graça é bióloga e também bioquímica, e o Eduardo Lutz é físico, tem uma especialização, mestrado em astrofísica e também é engenheiro de software. Então você vê que a conversa vai render aqui, né? É um casal 20, né? Muito bem, eu começo com o Eduardo, né, perguntando o seguinte: você é um físico, um pesquisador, amante da boa ciência, né, da verdadeira ciência, e mesmo assim é um cristão adventista do sétimo dia. E a pergunta é a seguinte: isso significa que é possível ser crente, cristão e ao mesmo tempo cientista? É possível, sim. A gente ouve muitas pessoas por aí da área acadêmica, né, mencionando: se você é cristão, não pode ser cientista, então tem que escolher. Mas na verdade, quando a gente vai examinar melhor como se descobriu a ciência, a gente vê o caminho interessante que ela seguiu, que essa descoberta seguiu, né? Freeman Dyson, por exemplo, menciona que provavelmente não é por acaso que foi justamente na Europa cristã que se desenvolveu o conceito de ciência no sentido efetivo, né? Sendo que havia outras culturas bastante avançadas, como a China, por exemplo, né? Mas o que aconteceu exatamente ali? Pessoas começaram a se dar conta de erros conceituais que eram aceitos por séculos, milênios, e eram aceitos até então, mas que na época começou a se verificar que eles não eram adequados para descrever a natureza, descrever coisas da vida real. E também na área teológica aconteceu que se deram conta que o que a Bíblia ensina é uma coisa e que o cristianismo da época pregava era uma outra bem diferente. Então as pessoas começaram a se dar conta de quão importante é conferir as informações, ter bons métodos de pesquisa, não confiar simplesmente no raciocínio intuitivo, mas ter alguma forma de testar as ideias e também de, na própria área do raciocínio, raciocinar de uma forma mais sistemática, mais segura, né? Então eles começaram a se dar conta que a gente precisa ter técnicas adequadas para estudar a Bíblia, para estudar a natureza. Então isso foi mais ou menos, foram pessoas mais ou menos ligadas a esse tipo de investigação, de questionamento, que começaram a entender que a Bíblia nos dá informações sobre como ela deve ser estudada e também como se deve estudar a natureza. Então, no caso da Bíblia, para estudo da própria Bíblia, né, começaram a ser aprofundados conceitos na área de exegese, de hermenêutica, e também na área do estudo da natureza. Começaram a notar que a Bíblia falava sobre várias coisas das leis de Deus que regem o mundo físico também, e que a filosofia humana, a sabedoria humana era insuficiente para lidar com essas coisas. Começaram a se dar conta que era importante usar matemática, porque Deus é mostrado na Bíblia como um ser extremamente sistemático, com leis rigorosas, embora flexíveis, no sentido de que permitem uma variedade de coisas, mas são bem definidas. Aliás, essa é uma outra premissa que deu origem à ciência experimental moderna, né? Isso. A ideia de regularidade de um Deus que é um legislador racional também. Exatamente. Em relação a conceitos antigos politeístas, por exemplo, cada cidade tinha o seu Deus, né? Então as regras de uma não precisavam ser iguais às regras da outra. Com a ideia de um Deus que criou tudo que existe, então as leis dele devem ser universais também. Então aquela ideia antiga que aqui na Terra funciona um tipo de lei, lá em cima é quintessência, é outro tipo de coisa, aqui é água, fogo, terra e ar, lá em cima é quintessência, o mundo espiritual funciona por outras leis. Então a percepção de que as coisas não são bem assim segundo os ensinamentos bíblicos levou a esses questionamentos e se dar conta: olha, o que exatamente a gente encontra na natureza que nos permite trabalhar de uma forma mais sistemática, que não esteja presa à nossa filosofia, mas que a gente possa obter elementos do mundo natural e usá-los para entender o mundo natural, e usar uma sistemática parecida para o estudo da própria Bíblia, né? Então aí veio aí naquela época ali da Revolução
a revolução dos reformadores, né, da Reforma Protestante, e a Revolução Científica. Foi mais ou menos simultâneo, né? Foi mais ou menos simultâneo por causa das mesmas ideias. Interessante. Então, naquele tempo o pessoal começou a se dar conta, olha, é importante a gente ser sistemático, usarmos, Galileu falou nisso em vários momentos, que é importante, ao invés da gente basear nosso estudo na filosofia humana, basearmos em matemática que a gente aprende na própria natureza, porque Deus criou o universo usando linguagem matemática. E é só usando esse tipo de linguagem que nós podemos entender profundamente o universo. E essa foi a origem da ideia da ciência. Newton também tinha Newton seguiu essa ideia a partir de Galileu e de outros também, né? Galileu não foi o único. E Newton resolveu colocar em prática, começando por uma sugestão de Da Vinci, Leonardo da Vinci, né? Começar pela mecânica, que é mais fácil, mais acessível. E Newton se deu conta que não era possível, com o conhecimento matemático que eles tinham na época, sequer sistematizar a mecânica propriamente. Ficava, por exemplo, movimento variável. Se a velocidade não for constante, como é que a gente lida com isso? E Newton sentiu essa deficiência. Então ele fez uma espécie de engenharia reversa do que acontece no movimento, e descobriu o cálculo integral diferencial, que serviu de base para o desenvolvimento científico a partir dali, né? Uma coisa que eu acho legal, assim, a pergunta que eu te fiz foi: é possível harmonizar, é possível um cristão ser cientista? Óbvio que é. Mas não só isso, né? Os fundadores do método científico, né, da ciência, dessa revolução, os promotores dessa revolução científica, né, eram praticamente todos, né, devotos cristãos, pessoas que tinham a Bíblia como um documento confiável, né? Exato, foi graças a isso que nós temos o cálculo diferencial integral, que desemboca numa área que a gente chama de equações diferenciais, que é indispensável para trabalhar tecnicamente com leis físicas. No século seguinte, ali, o Maupertuis descobriu o princípio da ação mínima na Bíblia. Expressando isso matematicamente, a gente consegue deduzir leis físicas. Maupertuis acreditava em Deus, e ele fez isso para verificar se era possível, a partir do conceito bíblico de Deus, chegar a previsões quantitativas, minuciosamente detalhadas sobre a natureza. Ele conseguiu isso. Outras pessoas tomaram esse ponto de pesquisa e levaram adiante. Por exemplo, Lagrange e Euler. Euler, por exemplo, era um religioso também, e ele achou bastante interessante aquilo. Hoje em dia a gente tem o que a gente chama de equações de Euler e Lagrange, que vem lá do princípio da ação mínima de Maupertuis, e desenvolve equações que correspondem às leis físicas. Euler e Lagrange fizeram isso. Hamilton também, no século XIX, continuando com esse princípio, encontrou uma abordagem alternativa bastante útil, especialmente na mecânica quântica, por exemplo, de usar o princípio da ação mínima para lidar com leis físicas. Quanta coisa derivou disso, né? Isso. Maxwell também descobriu o eletromagnetismo seguindo a mesma linha, e Maxwell também era um cristão, né? Então, todas essas pessoas que lançaram os fundamentos do que a gente chama hoje de ciência, ou lançaram os fundamentos do conhecimento da ciência. E segundo conceitos pioneiros, ciência a gente não faz, a gente descobre. Ciência está na natureza. Isso é bom explicar, né? Porque tem muitas pessoas que acham que a ciência é um método inventado pelo ser humano para estudar a natureza, mas na verdade vocês têm defendido que é muito mais do que isso. E muito mais do que isso. Talvez nem seja isso, né? Exatamente. A ideia é que é um conjunto infinito, a maioria desses métodos nós não conhecemos, mas é um conjunto infinito de métodos matemáticos que a gente consegue aprender pelo estudo da natureza e as consequências daquilo que a gente descobre. Então, esse conjunto infinito de métodos matemáticos é o que a gente deveria estar chamando de ciência. Então a ciência é descoberta, não é inventada. Não é inventada. Você usa a comparação com uma caixa de ferramentas, né? Isso, uma caixa de ferramentas. Dessa caixa nós vamos tirando ferramentas adequadas para cada tipo de uso, né? Então essa caixa que é a ciência, e não o que eu estou fazendo com as ferramentas. Por exemplo, a ciência hoje em dia acredita que o universo tem tais e tais características. Não, a ciência não acredita em coisa nenhuma. A ciência são só ferramentas. Ferramenta não acredita, não pensa, não fala. Isso, exato. Nós é que tiramos conclusões. E às vezes essas conclusões não são baseadas no método científico. E outra coisa também é a ideia do método científico, como observação, formulação de hipóteses, né, testes das hipóteses. Isso é um protocolo aristotélico muito antigo, né? A Graça pesquisou bastante sobre isso. Basicamente, assim, mas... Basicamente, não, a ideia fundamental. Não tinha exatamente todos os passos do método científico, mas a ideia principal. A ideia veio dali.
Então, e não foi isso que causou a revolução científica, não foi esse o ponto, né? A ideia básica foi usar matemática para estudar qualquer assunto, né? Não apenas tratar de áreas do conhecimento como sendo ciências, que era uma nomenclatura que se usava antigamente, alguns ainda usam, e nem muito menos a nossa pesquisa, mas é um uso de ferramentas, né? Que seria a pesquisa científica. E a ciência em si seriam essas ferramentas, né? E não aquela abordagem restritiva lá. E basicamente, então, a ideia é que a ciência foi descoberta graças ao cristianismo, não apesar dele. As pessoas usaram explicitamente ensinamentos bíblicos para descobrir a ciência. E não só para descobrir a ciência, para descobrir os primeiros métodos matemáticos importantes para pesquisar a natureza. Esses métodos causaram uma revolução tecnológica também, né? Por exemplo, nós temos tecnologias de muitos tipos hoje graças a essas ferramentas matemáticas que esse pessoal descobriu com base no estudo da Bíblia e da natureza também, obviamente, porque a Bíblia dá diretrizes, né? Faça dessa maneira, a gente vai lá e faz e descobre as coisas no mundo físico. Isso é incrível, né? E aí, como isso veio do cristianismo, é muito estranho que alguém apareça de repente e diga: não, se você é cristão não pode ser cientista. Mas como assim? A ciência foi descoberta graças ao cristianismo, então não faz o menor sentido uma coisa dessa. E outro problema também é o seguinte: usando esses mesmos métodos da ciência, nós conseguimos demonstrar teoremas matemáticos sobre coisas incríveis. Algumas delas transcendem muitas delas transcendem a nossa intuição, e a gente consegue constatar na natureza que aquelas coisas realmente funcionam daquele jeito estranho à nossa intuição. E uma das coisas que a gente consegue demonstrar por várias linhas lógicas na matemática é a existência de Deus. Então, na verdade, eu diria assim, com as ferramentas da ciência, a gente consegue demonstrar, inclusive, a existência de Deus. Então, eu diria que ateísmo é que é incompatível com ciência. Ou você é ateu ou é cientista. E não ou é cristão ou é cientista. Então, eu acho que está um pouco invertida essa colocação. Eu acho que é meio forte que você disse ali que a ciência, pelo menos a ciência, não aquele protocolo aristotélico, né, mas a ciência em si, ela pode provar que Deus existe. Isso é forte, eu quero guardar essa questão aqui para a gente abordar mais adiante. Precisa voltar isso aqui, né, porque grandes afirmações merecem grandes evidências, né? Mas enfim, você falou em revolução científica, né? Então, aquele conceito de revolução científica de Thomas Kuhn, né, na sua famosa obra Estruturas das Revoluções Científicas, né, não está correto então, né? Desse ponto de vista, né, de revolução científica. Ele é correto num sentido específico, que é o seguinte: a humanidade realmente passa por períodos de mudança de paradigma. A humanidade tem esses pontos de transição, tem esse ponto de desconforto, de questionamento, de revolução mesmo, mas isso não deveria ser chamado de revolução científica, isso é uma revolução filosófica. Então nós mudamos de paradigmas com o tempo, e isso acontece na camada filosófica. E a camada filosófica não é a camada científica. A camada filosófica é a camada de interpretação, a camada de visão de mundo, e a camada de, bom, na minha visão de mundo faz sentido trabalhar dessa e daquela maneira. Então a gente acaba desenvolvendo protocolos dentro de um determinado paradigma. Eu devo pesquisar dessa e daquela maneira, eu devo observar isso, não aquilo. Aquilo não é interessante, aquilo não existe mesmo. E assim vai, isso direciona a pesquisa. Mas isso não é a ciência. A ciência são as ferramentas que a gente vai usar. Como tais, elas são imutáveis. Exatamente. Só se constrói em cima. São princípios matemáticos que nós encontramos na natureza e usamos dentro de diversos paradigmas. E esses paradigmas mudam realmente. Então não tiro toda a razão dele, no sentido de que ele está descrevendo um fenômeno real, só que esse fenômeno real não afeta a ciência, afeta o conhecimento humano, o entendimento das coisas, a forma como as pessoas se relacionam com as descobertas também. E na verdade, se as pessoas entendessem bem essa questão das camadas, né, camada filosófica, camada científica real, haveria talvez menos confusão quando o assunto é controvérsia entre criacionismo e evolucionismo, né? É verdade. Porque muita coisa que se discute como sendo ciência, na verdade, são paradigmas. É um paradigma, exatamente. Por exemplo, naturalismo. Naturalismo é um paradigma que diz o seguinte: o que existe é natureza, não existem seres sobrenaturais. Isso não é ciência, isso é um paradigma. E aí as pessoas dizem assim: qualquer coisa que envolva um ser sobrenatural é superstição, é religião,
isso não pode ser ciência. Não, isso não pode ser naturalismo. Isso é um paradigma. As ciências são as ferramentas matemáticas que a gente tem, inclusive, pensando bem, olha só, a gente, é muito importante na pesquisa a parte experimental e a parte teórica. Na parte experimental, nós não podemos agir de qualquer maneira. Por exemplo, eu observei uma coisa e já tiro uma conclusão geral. Não pode ser assim. A gente precisa, no mínimo, usar estatística. Estatística é uma área da matemática. Então, nós precisamos usar matemática tanto na parte experimental quanto na teórica, né? E fazendo isso, nós estamos usando métodos matemáticos. Ah, mas métodos matemáticos, então, significa que só física é ciência, português não é, história não é? Não, física não é ciência, física é uma área de estudo. Eu posso usar ferramentas matemáticas para estudar física, posso usar para estudar sociologia, posso usar para estudar psicologia, línguas, história, qualquer coisa. Não são as áreas que são ciência, são... Em qualquer área a gente pode usar ferramentas matemáticas, só que como as pessoas normalmente têm uma ideia bastante restrita, né? Então eles pensam, o que é ferramentas matemáticas? Extrair raiz quadrada, fazer cálculos aritméticos, coisa com geometria. Mas como é que eu vou aplicar isso em psicologia? Não tem nada a ver. Não, existem ferramentas adequadas matemáticas para a psicologia. Não para a psicologia, para a psicologia. Sim, é bom dizer. Mas então, o ponto é que essas ferramentas, às vezes, elas nem são tão desconhecidas da humanidade, são conhecidas por alguns grupos e não são difundidas para todas as áreas. E algumas áreas precisariam de especializações, precisaria ter gente trabalhando ali para adequar as ferramentas ou para achar as ferramentas adequadas para a sua área, mas elas são aplicáveis em qualquer área. Ok. Agora, Graça, tanto você quanto o Lutz são colunistas, né, do blog criacionismo.com.br, né? Tem publicado ali textos muito interessantes, muito bons. E você, inclusive, Graça, publicou aí recentemente uma série, né, de 7 textos, né? 7, 8, intitulada As Duas Revelações. Eu queria saber então que revelações são essas duas aí, e que você resumisse um pouquinho qual foi o objetivo seu com essa série. As duas revelações são as duas principais formas que a gente tem de aprender sobre Deus, né? Que é através da natureza e através da Bíblia. E na verdade eu tinha mais do que um objetivo, né? O primeiro objetivo era esclarecer mal entendidos que cristãos mesmos têm em relação à ciência, que faz com que eles tenham preconceito com a ciência. E um outro objetivo seria também aproveitar para esclarecer também algumas coisas para aqueles que acreditam acreditam no naturalismo, né? Que tudo na natureza, tudo que tem no universo, tudo que existe, tu só explica através de leis da natureza. Daí a gente sabe que, na verdade, as leis da natureza tiveram início também no Big Bang. Não dá para falar em antes, mas além disso, as leis da natureza não funcionavam. Mas uma coisa funciona além disso, que é a matemática. Então a matemática dá para usar como um princípio para estudar qualquer coisa, inclui então isso, coisas que estariam fora das leis da natureza também. Então, na verdade, existe alguma coisa que está além da natureza, que deu origem à natureza, que deu origem às leis da natureza. Tu não pode usar alguma coisa que surgiu para estudar o que havia além disso, né? Eu estou usando um verbo no passado que não é apropriado porque não tinha tempo, o tempo surgiu, o espaço e as leis, né? Então eu queria esclarecer alguma coisa sobre isso. E um outro objetivo também era passar um pouco pela história do desenvolvimento da ciência e do progresso humano, demonstrando, na verdade, olhando sob uma outra ótica que não é normalmente encarada hoje em dia, né? Hoje em dia se acredita que existe uma espécie de controvérsia entre a ciência e a religião, e como o Eduardo falou, isso não começou assim. Os primeiros cientistas, os que causaram a revolução científica, eles eram todos cristãos. Então essa ótica é uma ótica mais moderna, não era
é uma reinterpretação da história. Então nesses artigos, né, eu fui passando por esses dados da história também. Assim. Então, resumidamente, as duas revelações são a Bíblia e a natureza. Isso. Né? E eu te convido a conhecer, a ler essa série, né, no blog criacionismo.com.br. Você põe lá no buscador as duas revelações. Você encontra essa série de textos que são realmente textos muito esclarecedores. Né? Você é bióloga, né? E tem estudado esse assunto, estudou na universidade, na Federal. Os dois são da Federal aqui do Rio Grande do Sul, né? E até se conheceram ali, tem uma história bem bacana assim, de como eles se conheceram. Mas enfim, da tua área de estudos, né, que é a biologia, que argumentos assim, você considera a graça mais fortes para defender realmente a crença no Criador, no Deus, né, bíblico, né, para ser o originador da vida? Tá, assim, eu só vou comentar uma coisa assim, antes de dar a minha resposta mesmo, que quando eu entrei na universidade, né, comecei a fazer o curso de biologia, os meus professores, a maioria, assim, vários, falavam que tu não pode entender biologia a não ser a partir da evolução. E na verdade, para mim, a própria evolução, assim, quando eu estudei evolução e uma outra questão importante para a evolução também, embora não faça parte da teoria, que é a origem da vida, foram coisas que para mim são assim, maiores evidências de um Criador. Porque, na verdade, a teoria da evolução não é a rigor uma teoria, né? Uma teoria, pelo menos rigorosamente, tu teria que ter regularidades, que são leis, né? Que são leis matemáticas. E daí tu reunisse em leis mais gerais e daí e reunindo essas leis mais gerais tu teria uma teoria, que seria uma estrutura matemática. E a teoria de Darwin não é uma teoria nesse sentido. Ele fez observações, fez anotações, ele fez inferências, podem ser lógicas, tudo pode parecer coerente, mas tu não tem evidências, tu não tem evidências fortes disso, né? Tu tem evidências assim que tem que ser interpretadas. E com a origem da vida a gente, na verdade, se fez o teste. Por exemplo, uma das teorias para a origem da vida, que foi a do mundo de RNA, teve várias, né? Mas a que foi a melhor foi a teoria do mundo de RNA, em que se descobriu que o RNA tinha tanto a capacidade enzimática para exercer funções parecidas com as das proteínas, como ele também é poderia ser a fonte genética, né? Só que a teoria parecia bonitinha, assim, tudo bem, o DNA mesmo se criou, né? Só que daí quando foram fazer os experimentos em laboratório, essa teoria não deu certo. Na verdade, quando a gente olha assim olhava as notícias da mídia, parecia que estava se fazendo grandes progressos. Quando tu vai para os artigos, tu vê que, apesar de ter sido feito em laboratório, eles tinham muita dificuldade, tinham que pressupor condições extremas e mesmo assim as coisas não funcionavam direito. Aí tem uma teoria mais recente agora que tenta fazer um surgimento das moléculas da vida, assim, as principais, tipo, para dar origem à proteína, aminoácidos, ribonucleotídeos para dar origem a RNA, e daí lipídios para dar origem à membrana celular. E esse experimento que foi noticiado pela mídia como tendo, sei lá, resolvido o conundrum da origem da vida, ele na verdade ele teve mais problemas do que os experimentos com o mundo de RNA. Ele teve tanto problema quanto, até mais, porque se tinha que pressupor umas condições muito mais extremas, as dificuldades também eram extremas, então as pessoas geralmente não têm acesso ao artigo. E esses artigos mostram que a vida é uma coisa muito complexa, então é muito, muito legal tu fazer uma teoria lógica, assim, só intuitiva, mas na prática, quando tu vai tentar pôr em prática, a coisa não funciona, né? Que é o caso da origem da vida, não se consegue. E com relação à teoria da evolução, por exemplo, depois da teoria sintética da evolução, né, que se acrescentou os conhecimentos de genética, se acreditava que para uma espécie nova surgir precisaria de milhares de mudanças ao acaso, assim, pequenas no DNA, né, e que isso levaria milhares de anos.
E daí, por ironia, justamente uma pesquisa que se fez com tentilhões de Darwin lá, um casal que ficou lá alguns anos estudando, descobriu que num período de 2 anos, assim, em que havia condições assim, em modificação no ambiente, tipo um período de seca, depois um período de muita chuva, com essas condições extremas em que alguns desses tentilhões morriam, né, porque eles não conseguiam se alimentar, eles têm uma diferença de bico, né, e tamanho, e que surgiu inclusive uma espécie nova em pouco tempo, assim. E aí eles descobriram que essas modificações eram epigenéticas, né, que eram modificações que é uma regulação no DNA devido a uma diferença no ambiente, alguma coisa que deu estupim para ocorrer essas modificações. E que podem reverter quando se mudam as condições também, né? Podem, né? Porque só que pode durar várias gerações também, né? Só que essas modificações podem ocorrer de forma muito rápida, como surgiu uma espécie nova de tentilhão. E justamente os tentilhões que são famosos lá por causa, né, da teoria de Darwin deixou famosos. Ele comenta no livro. Então, é interessante que... Agora mesmo, recentemente, né, eu li semana passada a notícia de um lagarto brasileiro que, graças a questões, a fatores epigenéticos, né, ele acabou tendo uma modificação ali, a cabeça ficou maior, para poder se alimentar de sementes maiores. Pois né? Mas aí a mídia já coloca, olha aqui, uma evidência da evolução. Né, dizem, só que a questão é que não comentam, é que, na verdade, até não dá para dizer que não ocorreram, porque não tem como tu verificar se ocorreram modificações lentas ao longo de milhares de anos, então tu não pode dizer que não, só que está se descobrindo que esse não é, pelo menos não é sempre o caso, não é a maioria dos casos, né? Então, para mim, parece mais do que as espécies terem surgido assim lentamente, que as espécies já foram assim, planejadas para que nessa situação que a gente vive, nesse mundo em que entrou o pecado e que a natureza às vezes tem condições desfavoráveis, que os animais pudessem sobreviver, que eles tivessem mecanismos para se adaptar, que é um mecanismo epigenético, né? Sim. Então, isso... Porém, modificações limitadas. Né? Então... inclusive na pesquisa, assim, estudos que fizeram com esses tentilhões, com algumas espécies que tem lá, se descobriu que as diferenças entre eles são principalmente devido à epigenética, não só dessa espécie nova que surgiu, mas entre vários daqueles tentilhões que tem lá, tem acho que umas 8 espécies lá. As diferenças que eles têm não são genéticas, são epigenéticas, principalmente devido à epigenética. Você podia, assim, em linhas gerais, bem rapidinho, explicar para quem está nos assistindo o que é epigenética em comparação com a genética, por exemplo, né? Tá. A genética é o que está escrito ali no DNA, é o programa que tem ali, que vai ser executado, né? Digamos assim. E a epigenética são mecanismos de controle desse DNA. Por exemplo, um mecanismo é o processo de metilação do DNA, que controla a forma como o gene ou genes vão se expressar. Eu entrevistei, acho que ano passado, um cientista americano que trabalha nessa área de epigenética, né? Achei muito interessante a conversa, muito instrutiva, e ele inclusive mencionou algo assim, que alterações epigenéticas podem afetar até a 3ª e 4ª geração. Pois é. E isso faz pensar, né? Às vezes algumas gerações a mais. Sim, né? Mas sim, de modo geral ele falou, né, nesse número de gerações, isso me fez lembrar de um texto, né, que a gente conhece muito bem. Né? Isso afeta os descendentes, né, não a própria geração que está sofrendo a primeira influência. Sim. E pesquisas feitas, né, com, por exemplo, o pessoal que morava lá, que passou, né, pelos campos de concentração, alguns que sofreram os ataques lá no 11 de setembro, né, como agora os netos, né, ainda estão sofrendo em decorrência de alterações que foram promovidas nos avós. Pois é. Né? Então isso é uma área muito interessante aí, que pode revelar muita coisa em relação à questão da evolução mesmo. Né? Agora, acho que tem um complemento importante ali, aquela parte de evidências da evolução, que é o seguinte: como a teoria de Darwin é muito vaga, a gente consegue encaixar quase qualquer coisa. Então, quando a gente fala assim, mas isso aqui não tem evidência praticamente,
As pessoas, como assim não tem evidência? Tem evidência por toda parte. Tudo é evidência de evolução. Claro, quando a gente faz uma coisa qualitativa muito vaga, a gente pode encaixar qualquer coisa ali. Se o cérebro está aumentando a evolução, se está diminuindo a evolução. Exato. É uma teoria bem Claro, camarada. existe evolução, óbvio, evolução é mudança ao longo do tempo. O problema, assim, com a evolução é que tu não tem como fazer testes, assim, tu vai... Na verdade, até tem, se pensar bem, por exemplo, isso foi bom ter lembrado isso, porque, por exemplo, bactérias, algumas se multiplicam em poucas horas, assim, até menos de horas, assim, até algumas em minutos, e se alguém está observando, por exemplo, bactéria, dependendo do tipo, da quantidade de tempo que se observa a bactéria, isso pode equivaler a milhões ou até bilhões de anos. Para seres do nosso tamanho. Para seres do nosso tamanho. Então, e não se observa que uma bactéria tenha deixado de ser bactéria, tenha se tornado alguma outra coisa. Então, na prática, não tenha se tornado... ou alguma coisa que não existe, por exemplo, ela tenha evoluído para um outro tipo de espécie, né, assim, de outro tipo de criatura. Né? Bactérias, elas sempre variam, mas elas continuam sendo bactérias. Então, dá para se dizer que se observou as bactérias por, né, equivalente ao que seria bilhões de anos para seres humanos, ou milhões de anos, e elas não se tornaram outra coisa. Não observa a evolução. Não houve surgimento de novos órgãos funcionais, planos corporais, né? Sim. Que exige nova informação genética também para isso. Sim. Esse é um tipo de coisa que se pode fazer mesmo um caso vago como o de Darwin. Mas a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Que numa ideia vaga a gente pode encaixar qualquer coisa e pode achar que aquilo é evidência. Mas para ser uma teoria realmente científica, ela tem que nos estabelecer parâmetros bem definidos. Posso dizer assim, essa medida aqui, se der 0.4 tá violando a teoria, se der 0.6 está dentro. Precisa ter esse tipo de coisa, assim, prever formato de curvas, coisa desse tipo, assim. Não dizer, olha, as coisas vão acontecendo mais ou menos assim, ok, eu encaixo qualquer coisa nisso. Tá, então me diga uma coisa, você disse que a teoria da evolução não é teoria, não chega nem a ser teoria, né? Não. Como é que a gente poderia definir, então, adequadamente o que é a evolução? Uma estrutura conceitual, um modelo? Ele é um estudo baseado em observações, mas ele não tem o rigor. Não tem um rigor, ele não é uma teoria matemática, ele não é... Passa longe disso, né? Não. É uma coisa mais qualitativa, assim, não dá para dizer que nem seguiu o método científico mesmo, aquele protocolo aristotélico, nem seguiu. Nem sequer esse protocolo. Porque daí teria que se fazer a experimentação, mas como é que tu, né, vai esperar, sei lá, milhões de anos para ver, né? E as bactérias E aquilo que dá para observar, percebe-se que não é. Aí como as bactérias, as moscas da fruta também, né? Pois é. A questão das mutações, né? Eu chamo essa estrutura, é uma estrutura conceitual, essa de Darwin, eu chamo isso de framework. Existem frameworks científicos e existem os frameworks qualitativos. Por exemplo, a mecânica quântica é um framework científico. Ela dá umas diretrizes, tem os princípios matemáticos lá, que quando aplicados geram fenômenos incríveis. E dentro disso nós conseguimos desenvolver teorias, como a teoria quântica de campos, por exemplo, a eletrodinâmica quântica. Essas são teorias. Agora, o framework de Darwin é qualitativo. Então não chega a se preocupar com... modelo, né? Mas o modelo qualitativo. Não chega a se preocupar com rigor matemático. Ele lança princípios. Existe variabilidade. Entendi de matemática, né? Ele mesmo admitiu. Ele não gostava. Existe variabilidade dos descendentes e existe seleção natural. São princípios, a gente poderia até chamar de leis, mas são expressos assim, de forma qualitativa. Daí a gente vai trabalhando com aquilo, vendo, bom, quem sabe se eu consigo formar um modelo naquela área. Então acaba inspirando modelos. Mas ele em si ali é um o problema disso é que assim, coisas que parecem muito lógicas, que parecem perfeitos quando tu analisa assim dessa forma qualitativa, quando se vai fazer um experimento mais rigoroso, quando se vai observar aquilo, até, sei lá, o problema é que às vezes não é, né? Parece bom quando tu olha à primeira vista, mas quando vai se fazer um experimento com aquilo não dá certo, que até agora tem sido com os resultados com a origem da vida, né? Na física só conseguiu haver progresso significativo
Depois que o pessoal parou de simplesmente ficar especulando coisas e começou a montar modelos matemáticos com base nas observações, né? A intuição não é suficiente para lidar com a natureza. Pedro, já que você mencionou a física de novo aqui, né, eu quero voltar então para a tua área de pesquisa, né, de formação, que é a física, né? Na física, quais são os argumentos pró-teísmo, né, que favorecem o teísmo, a crença de que há um Deus criador, e que você poderia mencionar assim para nós em linhas gerais? Tá, no básico, assim, o que o físico normalmente pensa, toma mais tempo da sua atenção, normalmente não se considera nada que faça diferença acreditar ou não em Deus. Quando a gente pensa superficialmente, a gente começa simplesmente a usar leis conhecidas para tirar conclusões, para fazer cálculos, para descobrir o que acontece nessa ou naquela situação, para explicar mecanismos, para inventar tecnologias, e assim por diante. Então, a ferramenta em si, ela é um tanto agnóstica, vamos dizer assim, no sentido de que não faz muita diferença para ela em que a gente acredita. Isso é um lado bem interessante, porque um ateu e um teísta vão fazer as mesmas coisas, descobrir as mesmas, fazer as mesmas descobertas, chegar às mesmas conclusões. Então nós temos uma ferramenta neutra ali que, inclusive, a gente pode usar para estudar essas coisas. E como a ferramenta é neutra, ela não vai ser tendenciosa para um lado ou para o outro, teoricamente. Sim. Só que a gente começa a investigar algumas coisas e a gente chega a... Quando a gente começa a ligar os pontos, as coisas começam a ficar complicadas. Por exemplo, o princípio da ação mínima é uma regra, uma lei, uma expressão matemática que todos os físicos conhecem, todos os físicos com formação mínima conhecem, usam, funciona muito bem. A gente usa isso para descobrir coisas novas, para estudar áreas de fronteira. A gente usa isso em mecânica quântica e relatividade geral. Estamos usando a teoria das cordas. Em todas as frentes, isso aí tem sido uma ferramenta fantástica na física. De onde veio esse princípio? Veio lá do século XVIII, Maupertuis, pegando conhecimentos bíblicos sobre Deus e mostrando que aquilo ali tem uma consequência, que é o princípio da ação mínima. E esse princípio da ação mínima seria o fundamento por trás das leis físicas, ou seja, uma espécie de design das leis físicas. Acho que eu entendi. Esse princípio que o Maupertuis extrai da Bíblia é o mesmo que os físicos usam hoje nessas áreas todas? É o mesmo. Isso é incrível. E aí a ideia de Maupertuis era justamente essa, assim, olha, nós frequentemente discutimos sobre teísmo e ateísmo com argumentos muito fracos. O teísta diz o seguinte: olha, isso aqui é muito complexo, muito bonito, muito bem planejado, portanto existe um designer. Isso já no século XVIII ele estava mencionando esse tipo de argumento. Já o ateísta diz o seguinte: olha, eu vejo maldade por tudo ao nosso redor, existe injustiça, doença, existem crianças sofrendo. Se existe um Deus poderoso e amoroso ao mesmo tempo, ele não deixaria isso acontecer, né? Só que esse tipo de raciocínio está envolvendo uma série de premissas sobre Deus que não batem com as premissas que a Bíblia ensina. Então a Bíblia conta uma história de por que existe injustiça, e ela explica que isso foi um afastamento do plano de Deus que a humanidade escolheu seguir. Mas, então, de qualquer forma, para Maupertuis, nenhum desses argumentos era convincente o suficiente. Ele disse assim: tem uma proposta muito melhor. E se nós partirmos do conhecimento bíblico de Deus, e a partir daí, ele falava ser supremo, né? E a partir daí nós conseguimos deduzir alguma coisa no mundo físico, algum princípio que nos permita obter números, resultados numéricos, resultados quantitativos precisos que possam ser medidos na natureza e verificados. Porque uma coisa é eu dizer assim: olha, aquilo lá eu prevejo que pela minha teoria que aquela montanha vai ser alta. Ok, alta é o quê? Isso é lá Darwin, né? Agora, outra coisa é dizer: olha, eu prevejo que aquela montanha tem que ter 8.600 metros de altura, mais ou menos 10, por exemplo.
Aí eu vou lá e vejo que está dentro dessa margem de erro, opa, tem um número muito bom. Ou se eu consigo ver um fenômeno, eu prevejo, olha, a curva de crescimento dessa variável aqui ao longo do tempo tem que fazer esse desenho aqui. E ela faz, isso é uma coisa muito boa, é diferente de dizer que ela aumenta com o tempo. Né? Então essa diferença de qualitativo e quantitativo. Então ele disse, se nós conseguirmos fazer previsões quantitativas precisas e observáveis, e elas forem observadas, isso sim seria um poderosíssimo argumento a favor de Deus. Eles iam descobrir isso. Eu chamo de princípio da ação mínima. E é um princípio de otimização, né? Um princípio que faz com que tudo funcione no nível das leis básicas, com que tudo funcione da melhor forma possível. E esse princípio foi estudado e desenvolvido e é uma das principais ferramentas científicas hoje em dia. E só que as pessoas em geral aprendem o princípio, aprendem a usar e não tem a menor ideia de onde saiu essa ideia. Quem foi McCarthy? Ele foi filósofo, matemático, né? Então ele era um pesquisador na época, né, francês, e ele tinha, além dessas pesquisas técnicas que ele fazia, ele se interessava por essa questão de teísmo versus ateísmo também. Interessante. Eu quero retomar uma coisa que você falou há pouco aí, forte, né, contundente. Você falou em prova da existência de Deus. E geralmente eu acompanho o que você escreve, o que você fala, né, a respeito do teorema de Gödel, né? Qual é a relação disso e de que forma, afinal de contas, que isso é possível, né, ser usado como prova realmente? Porque geralmente a gente fala de evidências, né, em possibilidades, mas prova é uma palavra forte, né? Tipicamente, quando se fala em ciência, a gente não costuma falar em prova, a gente fala em evidências. Porque a gente está supondo lá um determinado modelo, vou ver quão próximo da realidade ele é, aí eu vou ver se ele se encaixa nos dados, se encaixa tem uma evidência boa a favor, mas não prova, né? Agora, em matemática a gente fala em prova, sim. Dados axiomas que formam uma estrutura matemática, esses axiomas têm consequências. Tem gente que diz assim, um axioma é uma verdade autoevidente. Então se eu aceito aquela premissa, eu posso tirar conclusões dali. Não, o axioma não é isso. Axioma é um item de uma definição. Então eu digo assim, olha, o assunto que eu estou falando são todas as coisas que se encaixam nos seguintes critérios. Esse. Esses critérios são os axiomas. Então tudo que se encaixa ali vai seguir esses axiomas por definição. Então eu consigo, a partir desses axiomas, demonstrar, provar teoremas matemáticos, consequências necessárias daqueles axiomas. E as coisas que se encaixam ali necessariamente vão obedecer esses axiomas. Esses teoremas, melhor dizendo, né? Não só os axiomas. Então a gente procura construir as teorias científicas com esse formato e verificar se o objeto que a gente está descrevendo realmente satisfaz exatamente ou aproximadamente aqueles axiomas. E a gente demonstra os teoremas de acordo com isso também. Bom, agora no caso do teorema de Gödel, aí é bom a gente distinguir, existem dois teoremas famosos de Gödel. O mais famoso dele é o teorema da incompletude, né? Que na verdade prova que a matemática é infinita. E o outro teorema seria o teorema ontológico. Esse, na verdade, não foram os únicos que Gödel demonstrou, né? Mas esses são, digamos, os mais famosos. O teorema ontológico usa uma área da matemática chamada lógica modal. A gente tem várias estruturas matemáticas que nos permitem lidar com lógica, né? Tem uma família de estruturas dessas que são as lógicas modais. Então, basicamente, a partir da lógica modal, a gente faz uma série de definições, são axiomas, definindo o que a gente chama de característica positiva, vamos dizer, boa. E a gente demonstra que a partir dessas características, né, que existe necessariamente um ser que tem todas as características positivas, que é o que a gente chama de Deus. Ele não tem negativas, só tem positivas. E o teorema consegue demonstrar isso de maneira lógica. E isso é uma prova. Então alguns softwares foram usados para validar o teorema, né? E realmente ele é consistente. Agora, existem contra-argumentos. E eles dizem que existe uma anomalia naquela versão da lógica que a gente usa para demonstrar esse teorema.
que na verdade ele não é válido por causa disso. Só que a gente consegue demonstrar por outros caminhos que não passam por essa anomalia. E essa anomalia, na verdade, se a gente for olhar a estrutura do teorema de Gödel, a gente vê que ela não afeta a demonstração. Ela, na verdade, tem um fenômeno parecido ali na demonstração, mas isso na definição de característica positiva. Faz parte da noção de característica positiva, e o ponto é exatamente o seguinte: se uma característica é positiva num cenário, num conjunto de possibilidades, para ela ser positiva ela tem que ser em todas, mas isso faz parte da definição de coisa positiva. Então a gente está definindo características globalmente positivas. E aí o pessoal entende isso que é uma anomalia da lógica em si, e aí tem toda uma conversa longa aí sobre tentar invalidar a teoria. Mas aí mais recentemente foi publicado um artigo lá onde o pessoal mostra que aquilo não é o único caminho, a gente consegue chegar à mesma conclusão contornando, indo de outras formas, né? Então isso é uma prova matemática de alguma coisa, né? Então vale a pena se aprofundar nesse teorema. É bem interessante. Para perceber realmente que se trata de uma prova, né? Interessante. Vamos falar um pouquinho de Bíblia agora? Um pouquinho mais, né? Como que a gente deve ou pode, né, entender adequadamente o primeiro verso do primeiro capítulo da Bíblia, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. Há pessoas que entendem que esse no princípio seria uma referência a todo o universo, outros já entendem que se trata de uma referência à Terra, no máximo, quem sabe as nossas cercanias aqui, né? Sistema solar. Como que vocês, usando os aparatos que a ciência também nos dá, explicariam essa questão para alguém, né? No princípio, que princípio é esse? E a que se refere o relato da criação de Gênesis? Então ali em hebraico, né, no original está assim: Bereshit bara Elohim Shamayim vet Eretz, né? Então, Bereshit é no princípio, né? E aí alguns dizem assim: esse aqui é o princípio do tempo, o princípio do universo, né? A gente não pode tirar essa conclusão, até o princípio da história, né? Que vai ser contado a seguir. História desse mundo, no caso aqui, né? Bará. Então as pessoas entendem Bará. Bará é a criação do nada, a partir do nada. Que essa palavra a Bíblia só usa para criar Deus. Para Deus, sim. Deus, quando Deus cria alguma coisa, essa palavra só é usada nesse contexto, mas também dizem que essa palavra só é usada no contexto de criação a partir do nada. Ex nihilo. Exato. Então, é verdade isso? Não, não é. Por quê? Porque ali no relato de Gênesis 2, por exemplo, fala que Deus formou um boneco a partir do pó da terra, a partir do barro, né? Ou seja, material pré-existente, e transformou esse boneco em Adão. Ou seja, modificou ele no nível molecular para se transformar numa pessoa. Então, Deus usou ou não usou material pré-existente para formar Adão? Usou material pré-existente. E que palavra é usada para a criação de Adão? 3 palavras são usadas ali. Uma que dá a ideia de moldar, outra é o bará. Bará é usado num dos versículos para falar quando Deus criou Adão, usa o verbo bará. Se usa o verbo bará para a criação de Adão, que foi feita a partir de material pré-existente, então bará não significa criação a partir do nada. Então essa conclusão está errada. Agora, que usa para Deus, ok, tudo bem. Criação feita por Deus, aí sim. Feita por Deus, sim. Mas então o fato de ter, lá no versículo 1, falar bará não significa que ele não tenha usado o material que ele já teria criado antes. A Bíblia ensina que Deus criou todas as coisas, sim. Mas ali em Gênesis 1, não necessariamente estava formando a terra a partir de material inexistente previamente. Podia ser, podia não ser. Ou seja, o verbo bará não nos dá essa garantia de que não existia já um planeta e Deus simplesmente fez terraformação. Terraformação, ou seja, preparado para ser habitado. Exatamente. Deus criou o material da terra, criou quando? Não sei, não, a Bíblia não diz, não dá para tirar do verso 1 ali. Outra coisa, aí fala Elohim, né, que é Senhor no plural, né, e aí nós temos ali céus, Shamayim, e terra, Eretz. Bom, Shamayim é uma palavra vaga em hebraico, né, significa alturas, lá de cima. E então por aí as pessoas pensam, bom, um significado disso poderia ser espaço, poderia ser universo. Ok, tudo bem por aí. Mas, primeiro,
eu devo buscar os significados no próprio texto que eu estou estudando. Se não tem, então eu vou procurar outras referências e verificar que usos normalmente aquela palavra tem. Mas se o próprio texto define, eu vou preferir aquela definição. E quando a gente continua lendo o capítulo 1, ele fala o que é céus. Ele diz assim, que num determinado momento, no segundo dia, né, Deus fez separação entre as águas de baixo e as águas de cima. Ele criou o que foi chamado ali de firmamento. Firmamento, as pessoas tinham uma ideia estranha antigamente, né? Mas ali o verso não vai, ele não combate nem apoia essa ideia. Simplesmente, o que Deus criou aqui nesse segundo dia foi a separação, foi uma camada que separa as águas de cima das águas de baixo. Ou expansão também. Uma expansão, Então, e aí ele disse assim, e essa expansão que separa as águas de cima das águas de baixo, ele chamou de céus. Então, o que é céus? A atmosfera, né? Agora, alguém vai imaginar, mas espera aí, quem sabe se havia não sei quantos anos-luz de água, tem gente que fala isso, havia não sei quantos anos-luz que Deus empurrou essa água para as bordas do universo. Não, a gente tem que tentar... Mas a gente vai buscar uma explicação bem mais complicada. Então, acrescentando um monte de hipóteses no texto. Então a gente tem que tentar... A falha de Ockham deles, né? Exatamente. Procura as hipóteses mais simples, evita hipóteses adicionais. E que a Bíblia se explica a si mesma, de preferência. Exato. Né? Então, recursos que saiam dela mesma, né? Exato. Por que eles diziam que tinha água em cima? Porque chovia, então a água estava vindo de algum lugar. Era esse o sentido que as coisas tinham naquele tempo. E quando falou terra, o que era? Era o planeta? Não, a linguagem que era ali não tem noção de planeta. As pessoas que estavam usando aquela linguagem não tinham noção de planeta nesse sentido, né? Então o que fala ali Deus separou, juntou as águas num só lugar, fez surgir a porção seca, chamou a porção seca de terra. Então, o que é céus e terra? A atmosfera e o chão. Ou seja, é a forma de dizer que estava falando desse planeta, né? A atmosfera e a parte de baixo. Então está falando ali que Deus criou a terra. E segue com todo o contexto ali, né? Que estava escuro. E aí Deus disse, haja luz. E aí fez separação. Com isso ele fez separação entre a parte clara do dia, a parte escura do dia. A parte clara do dia ele chamou luz e a parte escura trevas. Ou chamou a luz de dia e as trevas chamou de noite, né? Então está dizendo ali o que é o haja luz. Não é apareça a luz no universo a primeira vez, né? Criou os fótons pela primeira vez. Não é isso, porque até existia água, e a água não existe sem fótons, por causa a água se mantém graças a interações eletromagnéticas que são mediadas por fótons, né? E já havia água. Já havia água, então já existiam fótons. A cena que estava escura. Então o que Deus estava fazendo? Ele disse que estava regulando a parte clara e a parte escura do dia, então estava ajustando a rotação da Terra, que é isso que faz haver parte clara e parte escura. Então, se a gente procura no texto o significado das coisas, a gente vê que o contexto está falando todo desse planeta. Quando a gente tenta extrapolar conclusões para o resto do universo, nós estamos acrescentando hipóteses ao texto e depois querendo combater todas as observações astronômicas para defender essas nossas hipóteses. E geram problemas, né? Problemas conceituais terríveis. Com a própria ciência. E com a própria Bíblia também, porque a Bíblia, em outros lugares, menciona... Jó, por exemplo. Jó, por exemplo. A reunião cósmica ali, né? Menciona que existem, por exemplo, na reunião cósmica, mostra que existem pessoas morando em outros lugares que não são anjos, né? Por que não são anjos, né? Porque diz que aquelas pessoas se reuniam diante de Deus em épocas especiais. E os anjos sempre estão lá. Lá no Novo Testamento diz que eles se reúnem diante de Deus todos os dias. Os anjos, né? Os anjos. Verdade. Então não é o caso de serem anjos. E também fala também que esses seres que não moram na Terra e não eram anjos, moram pelo universo, porque eles vêm de lugares diferentes para se congregar diante de Deus, que eles já existiam, que muitos deles já existiam e comemoravam quando Deus começava a formar a Terra. Então o universo já existia, né? E existem outras passagens bíblicas, por exemplo, Provérbios 8, em vários pontos desse capítulo ele menciona uma época em que a Terra não existia. Assim, olha, nem sequer o princípio do pó do mundo ainda existia e já estava acontecendo tal ou tal coisa, né? Então, a Bíblia dá uma ideia de que o universo é mais antigo do que a Terra. Então a gente não pode tentar extrair de Gênesis 1, extrapolar ideias sobre o universo. Isso quer dizer que o universo então pode ter os alegados 13, 14 bilhões de anos de existência, enquanto a vida na Terra, aí sim, remonta a 6, no máximo 10 mil anos atrás. Isso.
Segundo a Bíblia, a gente não pode dizer se o universo tem... A gente pode dizer o seguinte, ele tem mais idade do que a Terra, isso a gente pode dizer pela Bíblia. E pela ciência também? Pela ciência a gente observa isso diretamente, né? A gente observa, por exemplo, uma estrela lá, a 300 anos-luz de distância. Aquelas imagens que nós estamos captando agora partiram de lá 300 anos atrás. Se a gente olha para o centro da galáxia, nós vemos estrelas dando voltas ao redor do buraco negro do centro da Via Láctea. E essas imagens que nós estamos vendo esse filme que nós estamos vendo agora, é de coisas que aconteceram há 27 mil anos atrás. Foi o tempo que a luz demorou de lá até aqui. Quando a gente olha para Andrômeda, a nossa galáxia vizinha aqui do lado, a luz partiu de lá 2,5 milhões de anos atrás. Então nós não vemos o presente, nós vemos o passado. E o que acontece? Os grupos que costumam imaginar que o universo é jovem, eles ficam tentando fazer malabarismos. Primeiro fizeram um malabarismo acrescentando hipóteses em Gênesis 1. E aí fazem malabarismos piores ainda para tentar explicar como é que a gente está vendo tão longe no passado, sendo que aquilo não existe, já que o universo tem 6 mil anos. No mínimo Deus teria nos enganado, então, né? Então tem várias hipóteses muito mirabolantes, cada qual pior que a outra, sobre como explicar isso. E eles dizem, olha, não, pela ciência também a gente vê que o universo é jovem. Não é bem assim. Lutz, quando a gente fala em origem do universo, né, e tal, é quase inevitável pensar no modelo do Big Bang, né? E aqui entra uma polêmica extensa, né, de pessoas que acham que ele é incoerente em relação com a Bíblia e outros que acham, parece que você está nessa categoria, né, de que é possível conciliar, sim, né? O que você poderia dizer para a gente a respeito desse modelo, né, e de o que é realmente o modelo do Big Bang e o que é mistificação em cima disso? Tá, quase tudo que você fala sobre Big Bang não é Big Bang. Então eu já começo por aí. As pessoas que pensam que Big Bang envolve formação estelar, formação de galáxias, nucleossíntese, né? Isso não é Big Bang. O Big Bang é um conjunto de soluções da equação de Einstein que mostram... Também não é aquela ideia de que toda a massa do universo estaria compactada num ponto de densidade infinita que explodiu? Não é isso também. Acabou com a minha concepção desde a infância, né? Não é isso. A gente pensa, né? Muita matéria concentrada no espaço explodiu e isso é o Big Bang. Não é assim. Big Bang seria a criação do espaço e do tempo. A gente não, como assim criação do tempo? Tempo não é uma entidade física, tempo é uma sequência de acontecimentos. Não é. A gente descobriu no século XX que não é assim. Que o tempo é uma entidade física e que essa entidade teria tido uma origem. Isso foi descoberto logo depois da descoberta de uma equação lá que Einstein deduziu, que rege a gravidade, a curvatura do espaço-tempo. Quando a gente aplica o universo como um todo, a gente vê que existem vários cenários possíveis ali, mas em nenhum deles o universo é estável. Ele tem que ter tido uma origem. Ou ele tem outros tipos de comportamento estranhos que não são compatíveis com o que a gente observa, né? Se a gente filtra com a termodinâmica, por exemplo, a gente vai ter uma família de modelos nos quais o tempo e o espaço tiveram uma origem. E essa família de modelos é que a gente pode chamar de Big Bang. Agora, o que acontece com a expansão? Porque o universo teria sido criado e se expandido a partir de um certo ponto. O que acontece com a matéria, por exemplo? Isso não é assunto do Big Bang. A matéria acaba surgindo por causa de uma relação que existe entre tempo e energia, que criação do tempo acaba gerando criação de energia. Mas isso é um assunto técnico meio complicado lá. E o ponto é que uma coisa gera a outra e depois a formação de estrelas, galáxias, etc. é outro departamento. Big Bang não se preocupa com isso. O problema de quem vai tentar imaginar origens para essas estruturas, imaginar como elas podem ter se formado, mas não é assunto do Big Bang isso. O argumento cosmológico ele esbarra nisso aí, né? O argumento cosmológico, sim. E ele aponta em direção ao Big Bang. Justamente. Ou seja, tudo que tem um começo tem que ter uma causa. O universo teve um começo, tem uma causa, né? Isso. Então, na verdade, o modelo do Big Bang, quando bem entendido, e se eu entendi bem, ele aponta para um começo. Sim. E, portanto, é necessário que haja um causador, uma primeira causa não causada, né? Ou o que ateus preferem imaginar é que existe algum outro tipo de superestrutura capaz de gerar universos, mas é outra conversa complicada. Amplia a dificuldade. Aí a gente não tem tempo de tratar disso agora rapidinho, né? Mas o ponto é que o Big Bang, então, quando corretamente entendido, ele é compatível inclusive com a Bíblia.
Porque a Bíblia diz, por exemplo, tem expressões que quando a gente olha lá no original indicam que Deus criou o tempo também. Mas isso também é complicado de explicar em pouco tempo. Mas um detalhe muito importante aí é que existe um preconceito muito grande contra o Big Bang em vários setores do meio criacionista por causa da questão da idade, né? Dentro da curva de crescimento que o universo tem, segundo o Big Bang, a gente ajusta isso com os parâmetros observáveis, a gente conclui que o universo deve ter quase 14 bilhões de anos. E aí muitos criacionistas, entendendo lá Gênesis 1 como criação do universo, dizem não pode ser, tem que ter 6 mil anos. Portanto, Big Bang a gente descarta. A questão é que não é o Big Bang que nos diz que o universo é antigo, são as observações. A gente observa objetos distantes, a gente consegue medir que a luz tem uma determinada velocidade e que para aquela luz vir de lá até aqui demoraria, por exemplo, sei lá, 10 bilhões de anos, por exemplo. Então, são essas coisas que nos dizem que o universo é antigo. Não é o modelo do Big Bang. O modelo do Big Bang é só nos dar parâmetros mais precisos. E confirma apenas aquilo que já se sabe por outros. Exatamente. Então não é o Big Bang que tem que ser combatido se a gente quer provar que o universo é jovem. São as observações. Aí tem que conseguir explicar de forma coerente o que não foi feito ainda até hoje. Existem alguns modelos que muitos criacionistas pensam que são coerentes, mas os detalhes técnicos, na verdade, não são. Agora é um desafio tremendo, hein? É questão de minutos, né? Mas se o tempo não é apenas a noção de passagem, né, do tempo, é uma grandeza física. Deus criou o tempo, assim como criou o tempo, o espaço, né, e a matéria. Isso faz de Deus, então, ser atemporal? Só que o conceito que se usa em teologia para atemporal, ele é um pouco estranho, porque ele acrescenta uma característica artificial para coisas atemporais, que seria a não interferência no tempo. Isso não tem fundamento nenhum, isso não tem lógica. Então, se eu digo assim, o que é um ser temporal? Um ser que consegue agir ao longo do tempo. Então Deus é temporal. Ele é histórico, se manifesta no universo. Então ele diz, então não pode ser atemporal. Discordo, ele é atemporal também, porque ele transcende ao tempo, ele está além do tempo. O tempo é uma construção dele. Mas espera aí, um ser que está além do tempo não deveria poder interferir dentro do tempo, De onde saiu isso? Isso não tem fundamento nenhum. Então se a gente começa a estudar como funciona o tempo, mesmo só a partir da relatividade geral, que estuda só macroscopicamente o tempo, a gente já vê, não, isso é perfeitamente possível. Tem maneira simples disso acontecer. Só que na teologia, frequentemente, as pessoas prestam mais atenção em filósofos do que em descobertas da física. Então aí saem esses mal entendidos. Aí tem, às vezes, uns debates que eu acho que são estéreis, que eles partem de premissas falsas, de definições inconsistentes. Em função daquilo, aí se tiram algumas conclusões que são fisicamente equivocadas, né? Ok, Graça, bióloga, bioquímica, você praticamente nada contra uma maré, né, nessa área que acaba sendo evolucionista, né, sempre, né? Me diga então, por que você, mesmo sendo conhecedora dessas áreas, é uma criacionista? Bom, eu me tornei criacionista antes de estudar isso. Eu me tornei criacionista, na verdade, por uma outra forma que não faz parte das duas revelações, não foi por estudo da natureza nem estudo da Bíblia, né? Eu me tornei criacionista primeiro pela providência de Deus na minha vida, né? Que são evidências dele na minha vida, assim. Eu cresci numa família assim que meu pai e minha mãe tiveram inícios de vida bem difíceis, né? A minha mãe é uma pessoa que foi abandonada com 4 anos de idade e ela veio de uma família de origem dela, tinha problemas mentais, várias pessoas com problemas mentais na família, e o fato da minha mãe ter sido abandonada na infância, assim, marcou muito a vida dela e a vida das minhas irmãs também, então, e a minha vida também, né? De forma que, tipo, a minha mãe, quando ela faleceu, ela estava com Alzheimer, e pessoas que têm
Alzheimer, às vezes elas têm depressão, têm outros problemas também. A minha mãe teve bastante isso. Isso afetou a minha e minhas irmãs, de forma que a gente, na adolescência, a gente usou drogas. E uma das minhas irmãs, ela acabou desenvolvendo esquizofrenia precocemente, assim, 16 anos, ela já estava começando a manifestar essa doença, e ela se tornou, assim, inválida para a vida, né, pelo resto da vida dela, incapaz né, foi considerada incapaz. A outra irmã, ela teve problemas de alcoolismo e ela acabou se tornando com as pernas, ela teve uma isquemia na coluna e ficou paralisada, com as pernas paralisadas. E eu também usei drogas, né, na adolescência, e isso me levou a um ponto em que eu tentei tirar a minha vida. E foi, acho que uma segunda vez que eu estava pensando em fazer isso, né? Foi um momento assim que eu, tipo, estava na sacada do apartamento que eu morava, né, com os meus pais, pensando em me jogar lá de cima, e eu tive, assim, a impressão de que eu devia olhar para cima em vez de olhar para baixo. Daí eu olhei para cima e eu senti, assim, como se alguém muito forte e bom e poderoso estivesse ali, e que essa pessoa, daí eu, sei lá, meu impulso foi brigar com essa pessoa e perguntar para ela por que o mundo era assim, o que essa pessoa ia fazer a respeito desse mundo. E eu tive uma resposta, assim, muito imediata, assim, porque toda aquela angústia que eu estava sentindo passou. Eu fiquei me sentindo super bem, eu fiquei em paz, dormi bem aquela noite, depois de muitos meses, assim, sem dormir bem, e as respostas começaram a vir. Eu comecei a conhecer alguma coisa sobre a primeira revelação, assim, a segunda revelação de Deus, que é a Bíblia, né, em ordem de surgimento, né, não em ordem de importância. Comecei a aprender coisas sobre a Bíblia, coisas que responderam algumas das minhas perguntas sobre a questão do mal, né, nesse mundo, sobre a questão da morte, do sofrimento, várias questões sobre injustiça que eu descobri na Bíblia. E aí eu também descobri na Bíblia pistas sobre a natureza, assim, e eu me interessei em estudar mais e saber essas respostas. E eu fui fazer biologia porque eu acho que, para mim, eu acho que a gente não deve ter medo de procurar as respostas. Se tu tá procurando a verdade, eu acho que tem que ter coragem de enfrentar, seja o que vier, assim, porque o que importa é a verdade. Então, se tu toma uma posição sobre, a pessoa toma uma posição sobre alguma coisa, e ela acha que aquilo é a verdade, se tu encontrar alguma coisa que contradiz, então isso é bom, porque o que importa é a resposta real sobre como as coisas funcionam, né? Eu acho que eu comecei a partir daí ter esse desejo de conhecer mais, e daí eu não temia, assim, estudar, tentar me aprofundar nas questões de evolução, de origem da vida, sei lá. Eu pensei, vou estudar, se for possível que a vida surja por acaso, eu quero saber, né? Eu quero saber qual é essa resposta. E o que me surpreendeu é que, na verdade, não tinha nada, assim, sobre a origem da vida não tem nada. Tem muitas ideias, se divulga que é uma coisa boa, mas não tem ali. Então, na verdade, isso foi confirmando, mas não foi a partir daí que eu encontrei Deus, né? Algumas pessoas eu já conversei sobre isso com pessoas que não creem em Deus, e eles me disseram, eu falei, né, dessa minha experiência, e essas pessoas que eu falei, elas me disseram assim, não, tu é uma pessoa muito forte, e tu teve muita força de vontade, e tu venceu isso, e as tuas irmãs não, né? Mas na verdade isso não é assim. Essas pessoas não me conhecem, eu não sou uma pessoa assim, eu não sou uma pessoa forte, na verdade eu sou mais frágil que minhas irmãs. No início da nossa vida, quando nós éramos crianças, elas iam bem na escola, elas eram pessoas sociáveis, e eu era uma pessoa tímida que ficava sozinha, que não brincava com ninguém, parecia uma autista, assim, não brincava com ninguém. Eu tinha tanto medo da vida e das pessoas que eu vivia num mundo de imaginação, e eu não me comunicava com as pessoas, eu me isolava, e eu tinha medo de tudo. E se alguém me dizia que alguma coisa era difícil, por exemplo, bem criança, alguém me falou dos dois caminhos, né?
que Cristo fala o caminho largo e o caminho estreito. Eu pensei, eu jamais conseguiria seguir o caminho estreito, seria difícil porque coisas difíceis não são para mim, eu não consigo fazer coisas difíceis. Mas depois dessa experiência difícil da minha família e tudo, com as minhas irmãs, eu adquiri uma nova força, assim, como se alguém... eu caminho como se tivesse uma mão de alguém muito forte me guiando pela vida. E essa pessoa é muito presente para mim, eu não consigo... assim, eu posso não ver, mas eu tenho ela sempre comigo, né, que é Deus. E essa foi a primeira evidência de Deus para mim. É bonito isso, né? Porque o que você fez, a Graça, na verdade, é pura honestidade intelectual, né? Seguir as evidências levem aonde levar, né? E você a seguiu e elas só confirmaram o que você já tinha experimentado, né? Que esse Deus existe. Com certeza. E você, Eduardo, assim, pra gente fechar essa entrevista, né? Por que você é um criacionista? Bom, eu vou para onde a evidência manda, né? Quando eu tinha uns 4 anos, eu já comecei, porque eu nasci numa família religiosa, e eu comecei a questionar meu pai. Dizer assim, por que vocês têm essa religião que tem? Por que não tem alguma outra? Tantas pessoas têm diferentes religiões, por que vocês escolheram justamente essa? O meu pai me mostrou na Bíblia ali os fundamentos, vamos dizer assim. Ok, tudo bem, mas aí eu passei a questionar, mas e se Deus não existe? O que a Bíblia diz não faz a menor diferença. Isso eu era pequeno, né? E aí eu comecei a procurar evidência se Deus existiu ou não. E aí eu resolvi fazer alguns testes. Bom, eu vou perguntar para ele, se ele não existe, ele não vai poder responder. Mas se responder, eu vou pedir coisas mirabolantes. Se ele quiser... E eu sou sincero, eu quero saber se ele existe mesmo, né? Então, realmente, eu vi... Foi respondido, né, o que eu perguntei. Eu pensei, puxa, ou existem coisas muito mirabolantes na realidade, ou Deus existe mesmo. Então eu já comecei a trabalhar com isso desde pequeno. Depois de grande eu pensei assim, não, mas aquilo deve ter sido imaginação de criança, né? Que a gente às vezes, quem sabe, né? Um devaneio assim, né? Então, e depois tem outro detalhe, a gente precisa ter evidências compartilháveis com outras pessoas, coisas mais objetivas, né? Então fui trabalhando outras linhas também para verificar, né, a existência ou não de Deus, se essas coisas são coerentes. Uma das coisas muito fascinantes que existem são as previsões proféticas, que ao contrário do que muitos pensam, as profecias bíblicas não são vagas. Se a gente começa pelo lugar certo, elas estão bem definidas, as coisas têm um prazo, tem datas para acontecer, tem detalhes específicos que tem que acontecer naquelas datas. E elas se encadeiam umas nas outras, então não é... Eu escolho qualquer evento aleatório e tento encaixar na profecia. Não, as coisas têm uma sequência bem definida com pontos, né? A gente chama milestones, né? No mundo empresarial, né? Vai ter pontos bem definidos ali e as coisas acontecem exatamente naqueles marcos ao longo da história, né? Então isso aí é outro argumento que as pessoas dizem, mas isso aí foi escrito depois que aconteceu. Não, a gente vê coisas acontecendo até recentemente aqui, sendo que a Bíblia, no mínimo, tem muitos séculos de idade, né? Então a gente vê que não, esses argumentos não são válidos. Isso é uma evidência poderosa, né, de que a Bíblia realmente fala a verdade. E uma série de outras coisas que a gente vai acumulando que não dá tempo de mencionar aqui. Ok. Graça, muito obrigado, né, por essa conversa tão instrutiva, tão agradável. Eduardo, também obrigado. E eu espero que para você seja um desafio, né? Possivelmente você tenha discordado de muitas coisas aqui, mas por que não fazer como eles fizeram, né? Seguir as evidências, buscar realmente as respostas para essas indagações, não deixar isso no ar, né? Realmente ir atrás. E aproveite então a experiência do Eduardo, da Graça, né? Para ser, quem sabe, um motivador para suas buscas também, tá bom? Grande abraço, um abraço para você também.